Olá, estamos de volta aqui. Hoje nós estamos na casa do Olívio Macari para continuar aquela história que nós começamos com você, claro, né? Para falar sobre a família Macari, a história da família Macari e também do grande encontro que vai ter no dia 10 de novembro em Cocal do Sul. Então nós estamos aqui com o seu Lauro Macari, estamos aqui com o seu Olívio Macari e com o seu Benito Macari, que serão os três contadores da nossa história de hoje, e também com a Mari Macari, que é filha do seu Benito, e o Laurinho Macari, o Lauro Macari filho, que é filho do seu Lauro Macari, e também a nossa contadora aqui, ou a nossa interpretadora da família Macari, a Patrícia Macari, que está aqui também conosco. Vamos então começar com a... Primeiro vamos dar um bom dia a todos, né? Bom dia, seu Lauro. Bom dia, bom dia. Como é que tá, seu Lauro? Tudo certo? Tá tudo certo, não tá, mas tá. Estamos caminhando. Alguma coisa tá diferente. Bom dia, seu Olívio. Bom dia. Como é que tá o senhor? Tudo certo? Ah, então tá bom. Já, como diz o senhor, já temos no lucro, né? Sim. Hoje um pouquinho ruim, mas amanhã melhor. Amanhã melhora. Bom dia, seu Benito. Bom dia. Como é que tá, seu Benito? Eu, graças a Deus, tô bem. Tá bem? Ah, isso aqui Tem importa. uma coisinha que atrapalha, mas... Nós somos maiores do que esses obstáculos, né? Ah, então... Bom dia, Mari. Bom dia, Beto. Bom dia a todos. Bom dia, Laurinho. Bom dia a todos. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Beto. Patrícia, hoje aqui tem um grupo completo aqui, né? Time grande hoje. Time grande hoje aqui pra gente conversar, fazer essa conversa. Hoje é da família do Augustinho Macari. Augustinho Macari. Como é que nós vamos fazer essa abertura? Como é que nós vamos falar um pouquinho dessa família? Então, como a gente já falou nos outros programas, né? Pietro Macari e o Osvaldo Macari vieram com o pai, o Inocente Macari, que era viúvo na época, da Itália para cá. Isso foi em 1879. Eles chegaram aqui em dezembro de 1879, os dois filhos e o pai. E chegaram aqui e se alocaram em Rio América. Hoje é o Rio América, mas era o Rio dos Americanos que eles diziam. Rio dos Americanos. E hoje aqui, quem veio para Morro da Fumaça são os descendentes do Osvaldo Macari. Os descendentes do Pietro fizeram a sua história em Uruçanga, Cocal do Sul, alguns Criciúma. E dos descendentes de Osvaldo Macari, o Osvaldo Macari ele teve 8 filhos. Desses 8 filhos, 3 vieram para Morro da Fumaça, que foi o Pietro, o Augustinho e o Luigi. O Augustinho era gêmeos com o Giovanni Battista. Eles eram irmãos gêmeos, Giovanni Battista ficou lá em Uruçanga e o Augustinho veio para cá. Por que ele veio para cá? Na época, já tinha muita gente da família vivendo nas mesmas terras, então estava ficando difícil lá. Então eles compraram terras aqui em Morro da Fumaça e vieram fazer a vida aqui. E aí o Augustinho já veio casado com a dona Teresa Citadinho. Tá? E ele teve 7 filhos. Os 7 filhos foi a Idalina Macari, quem lembra é a dona Ida, né, que sempre morou ali do lado da igreja. O Santo Macari, que é o pai do seu Olívio. O David Macari. A dona Otília Macari, também quem às vezes não conhece pelo nome, mas é a Tile do bigode, nosso popular bigode. O seu Elias Macari, Salute e a Clementina Macari. A Idalina casou com o Leandro Bife. O Santo casou com a Teresa Sartor. O David casou com a Joana Pellegrini. A Otília casou com o Valdemar Durval da Silva, né, conhecido como Bigode. E o seu Elias casou com a Assunta D'Agostino. A Salute com o Ângelo Golo e a Clementina com o Jorge D'Agostino. O Santo que casou com a Teresa teve o Lírio, o Agenor, o seu Benito, o Antenor, a Zuma, a Íria, a Getúlia e o seu Olívio. Então o Santo é pai do seu Olívio e do Benito. E o David teve o Lauro, o Otávio, que é o Neco, o Antenor David, que era o Bia, o Agenor, o Adelino, o Lino, o Valmor e a Lina, é o pai do seu Lauro. Né? Então, esses são os descendentes do Agostinho Macari. É com eles que nós vamos falar hoje, né? Pessoas bem importantes, pessoas assim que participaram bastante, participam ainda da nossa vida aqui em Morro da Fumaça.
Ah, que bacana, que bacana. Pois bem, vamos começar com o seu Olívio, então. Seu Olívio, como é que o senhor viu nascer Morro da Fumaça? Tem diversas histórias. Uhum. Eu, antes de aparecer a fumaça, era Monteiro Margote. Uhum. E depois, Morro da Fumaça, por causa do morro ali, né? Porque quando era tempo de chuva e coisa, e passava chuva, aquele morro sempre surgia aquela fumaça, aquela neblina. Uhum. Então começaram a dizer que era Morro da Fumaça. O morro que sai fumaça, o morro que sai fumaça. E surgiu o Morro da Fumaça. Surgiu o Morro da Fumaça? Sim. Uhum. O senhor, conta um pouquinho da sua história de criança. Como é que era viver? Como foi ser criança aqui na... O senhor nasceu aqui? Sim. Como foi ser criança aqui em Morro da Fumaça? Não era muito fácil, né? Mas também era divertido, né? Porque tinha pouca gente, a gente ia para a escola e tinha os amigos e coisa, a gente brincava nas estradas e depois trabalhava, né? Porque nós estudávamos, mas trabalhava também, né? Porque nós tínhamos engenho de farinha e coisa, produzia farinha e a história era essa. Esposa e filho, conta um pouquinho pra gente como foi no passado. A história no passado, quando começou o meu namoro, que vai fazer 70 anos, que nós casamos nós. Uhum. Então foi uma festa na Rua do Fogo. Na Rua do Fogo. Sangão, né? Antigamente era Rua do Fogo, agora é Sangão. Então lá nós começamos lá e coisa, fomos indo e se ajeitamos. Aí continuou, mas eu morava na praça, né? Eu estava em casa da minha tia Ida, ali do lado da igreja, e nós tínhamos um bar ali, tinha padaria e coisa, e eu casei ali já. Eu trabalhei 20 anos. Novinho ainda. E casei ali, ela que fez o casamento para mim e tudo. E aí aluguei um bar lá e fiquei por lá até pouco tempo. Uhum. Mas o negócio do namoro era de a cavalo. Não tinha automóvel, não tinha carro, não tinha... Ou de bicicleta ou de a cavalo. Naquela reta ali tinha 7 bueiros para passar. Então eu tinha um cavalo de arisco. Quando vinha um caminhão assim, tinha que cuidar porque ele era perigoso. Aí um dia eu ia indo e vi um caminhão carregado de jogador, né? Porque aquele tempo era tudo pau de arara, vinha jogar num lado, outro de caminhão. Aí o cavalo começou a se atravessar tudo, aí eu gritei por causa do para, que deixa eu passar primeiro. e aí tinha, ali na frente da dona Ida, tinha o seu Hugo Brunholi. E ele tinha uma bodega ali, um armazenzinho, antigamente se chamava armazém, né? Aí ele ia buscar a mercadoria lá onde a minha guria morava, lá pro Arredo, né? Aí então eu mandava os bilhetinhos para ele e ele trazia para mim. Era assim que a coisa funcionava, né? Naquele tempo era eu e o Massueto Sartor. Nós íamos de cavalo nós dois juntos. Porque ele namorava com a filha, que é irmão da Olívia, e Matiola ali, era perto um do outro, né? Então nós íamos de cavalo dos dois. Bacana! O seu Benito. Seu Benito, vamos falar um pouquinho aí, vamos conversar um pouquinho com a gente. Seu Benito, como é que foi ser criança aqui em Morro da Fumaça? Como é que foi, velho? Foi crescendo, filho. Primeira coisa, foi crescendo, né? E como é que era naquela época, no tempo de criança? De criança quase não existia, a gente trabalhava desde pequenininho. Desde pequenininho? Trabalhava desde pequenininho. O ano que ele casou, nós estávamos farinhando aqui, tinha gente de farinha, tocada a bolsa. Aí ele só, tal dia eu vou aparecer lá de madrugada. E naquela época eu não usava calça comprida. Tinha curta. Aí vim aqui. Roubei uma caça do falecido pai e botei para encurtar a história. Não tirei sem fazer morro para mim. Gostou de usar calça. Gostou de usar calça comprida. Sabia crescer.
Então, quando vocês fizerem uma para mim, eu tiro essa. E naquele tempo tinha que ir no alfaiate medir, tirar medida para fazer, né? Porque não tinha calça pronta, tinha que ir no alfaiate medir, o cara media, tirava, né? Para fazer uma calça. Oh, calça. Seu Benito, como é que o senhor viu nascer Morro da Fumaça? Pois é. A gente não... Muitas coisas não marcam, né? Não fica aquilo. Mas não é muito diferente de hoje, só que às vezes se trabalhava. Hoje não, né? Hoje as crianças até 15, 16 anos aí não trabalham. A gente não. A gente saía daqui, 2 quilômetros daqui, ó, chuva e com uma lanterna procurar um boi, um cavalo, uma coisa para botar no engenho. Não era brincadeira. E nós ia deitar 10 horas ou mais, às 2 horas da manhã já tem que sair. Tudo não, algumas coisas, né? Às vezes o pai conta alguma coisa de quando eles eram crianças, né? Essa história da calça curta, por exemplo, ele já tinha contado, a gente já se divertiu em casa, né? Porque eu até achava que era no casamento do tio. Que quando ele veio com a calça comprida, ele pegou a calça e se apaixonou. Mas o pai também tem histórias de... Porque assim, naquela época não tinha tantos atrativos como hoje. Quando eu era criança, já a gente contava os moradores daqui, até na praça. Então era aqui a casa do Nono, a nossa casa, a casa da Dona Lídia, do seu Edgar, e depois lá embaixo o Escrimim, o Frasson, e pronto. Era uma escuridão só, não tinha ninguém. Então, se a gente já tinha pouca coisa para fazer, que somos uma geração, né, mais nova, imagina eles. Então o pai conta que roubava essa história de roubar melancia, roubar uva. Nossa! Rosquinha não, né? Rosquinha! Era diversão, né? Então... Cada um filho eu me esqueço. A negar não sabe o trabalho de nós. Laurinho, tu conhecia toda a história do teu pai e dessa rapaziada ali? Uma história de vida, né, que a gente viu quanto era a dificuldade, não se teve infância, não tinha que brincar. Eu estava comentando com a prima aqui, ela está dizendo só a canoa, né, que pegou a época a gente pegou a época da canoa, subiu o morro, canoa de desce, canoa de coqueiro, para brincar, mas isso nem na época dele, como diz o tio Benito falou ali, era 2 da manhã, já tinha que voltar, das 10 às 2 da manhã, né? Então foi essas pessoas, não só a nossa família, como as outras que a gente vem fundida de 3, 4 famílias, tudo misturado, salvando, Citadinho, e assim foi, né? Pelegrim. Então essa gente que trabalhou, que fez a nossa cidade crescer, e um exemplo, dizer assim, a coragem, não tinha o que fazer, ou era ser padre para ganhar a calça, e o sapato, né? Ou arriscar, né? Então, e arriscar no quê, né? Uma época daquela. Hoje, empreendedor se chama, né? Empreendedor era eles, na época não tinha luz, e vamos pela escuridão, né? Pela picada. Não sabia dirigir e comprar um caminhão. É igual hoje nós compramos um avião. Não sei que outro, compramos um avião. Eu acho assim que hoje as pessoas às vezes não têm noção, principalmente criança, né, naturalmente, do quanto era difícil, porque assim, hoje uma pessoa pode não ter condições financeiras, mas ela sabe o que é uma caneca, o que é um prato, que tem panela para cozinhar isso, panela para cozinhar aquilo, né? Mesmo que ela não tenha condições de comprar, mas ela sabe que existe, né? Agora a diferença deles é que não existia. Não, como eles disseram, não tinha a roupa que se usava só se alguém costurasse, ou um alfaiate, ou uma costureira que soubesse fazer. Porque não é igual a gente ir lá na loja e está pronto, já sai vestido. Então, olha como, além de não existir o tecido, a matéria-prima que não existia, né? Não existia quem fizesse também, eram coisas raras. Por isso que se passava, né? De irmão mais velho para irmão mais novo, ia passando a roupa, né? Sapato, né, seu sapato ia indo. Então... O pé ia crescendo, eu pegando o sapato no outro. Era tal de remendo e remendo, porque não existia como fazer, como comprar. Às vezes até tinha o dinheiro, mas
se andava muito. A gente sabe de histórias de quem tinha mais condições financeiras, mas que iam à laguna para comprar material para trazer para cá, entende? Para as suas famílias. De trem, a laguna. Ou de trem ou a cavalo. De trem. Então, assim, olha, e levava um dia, 2 dias, às vezes para ir, mais 1, 2 para voltar. Então, hoje quer dizer, a gente precisa ir a Criciúma, entre aspas, né? Pode ser qualquer outra cidade, mas assim, a Florianópolis, tu vai num dia e tu volta tranquilo, né? Então, o tio Olívio, que viajou bastante, né? Que às vezes a gente ia visitar um tio que a gente tem em Itajaí, ia de carona, né, com o tio Olívio ou com o filho dele. Meu Deus, era um dia inteiro para chegar lá. Hoje em 3 horas a gente vai. 3 dias para ir a Joinville e voltar. Ia viajar, né? Onde Ia é que teu pai foi? Viajou, foi pra onde? Florianópolis. Hoje vai para a Alemanha, vou trabalhar na Alemanha. Como é que você andar de avião? Nunca vou andar de avião. Mas sabe o que eu percebo nisso tudo, nessas histórias da semana passada, é que com toda a dificuldade, com toda a falta de produtos e de coisas para fazer, todos eles dizem assim, ó, a vida era difícil, mas nenhum disse assim, ó, a vida era ruim. Sabe, Era melhor do que hoje. eu tive uma infância ruim. Não, todos eles dizem, a infância foi boa, foi feliz, só foi difícil. Sim. Foi divertida também. Foi né? divertida. Hoje- Eu vejo eu neles a alegria que muitas vezes hoje quem tem Eu digo uma coisa, não tem não. essa alegria. Porque não. Sim. Foi divertida também. Foi né? divertida. Que hoje- Eu vejo neles eu- a alegria que muitas vezes hoje quem tem Eu digo uma coisa, não não. tem essa alegria. Porque não. Uma coisa eu digo, a gente, como é que começou a formação de... Como é que nós começamos, eu pergunto. Sim. Né? Tu tem a tua família, todos eles têm. Como é que tu começou a tua família? Como é que comecei a minha? Né? Como é que o pai começou a dele? Eu digo, primeira coisa, a educação era dentro de casa, não era na rua ali. O filho com 14 anos ia por serviço de manhã à noite e tinha que estudar ainda. Uma professora dava aula a 4 matérias. Né? Hoje é o contrário, né? É invertido. Então, eu disse, eu saí de lá estudar, a dona Zulema, estudei com ela dava 4 matérias. Melhor professora que eu conheci. Ela dava canto, dava religião, dava ciência, dava geografia, em meio dia. Hoje precisa 8 professoras. Os filhos já fazem o que querem. É que vão para a escola. Eu que moro perto do grupo, um celular na orelha. Com a guria desse jeito. Olha, boa coça. O pai só sabe fazer o filho e entregar para o governo. Aquela vez, né, ele educava em casa, quando ele saía de casa, mesmo, ele que fizesse uma cagada. Lá, mexer com a vizinha lá, ou com a casa, aí nem que foi uma nega. O pai dizia, você tem que casar. Hoje, ó, nem caiu isso também. Então, a educação vinha ali, ó, dentro de casa, não é lá no grupo, não. E hoje, vocês vão concordar comigo, o cara aprende estudando, aprende, trabalhando, que antigamente, hoje estuda, não trabalha e não aprende. Naquele tempo nós estudava, trabalhava e aprendia. Porque o cara aprende trabalhando. Sim. Não é? Muitas coisas aprende trabalhando. Tem que praticar. Porque o que eu fiz? Eu não fiz nem o segundo, não terminei o segundo grau, eu não gostava muito de estudar. Mas o tio Írio, o meu irmão Írio, o Tenor, tiraram tudo, saíram do 3º ano, porque só tinha o 3º ano aquela vez, né? Saiu tudo em primeiro lugar. Mas hoje, coitado, eles... Mas eu não, eu caí na rua, trabalhar fora, aí o cara aprende. Vai estudando e aprendendo, sozinho. Porque naquele tempo o estudo era tabuada. Tabuada e ABC. Tu sabia, até hoje eu sei. Eu sei a tabuada até hoje de cor. Então me pergunta que é capaz de eu não saber. Matemática e tabuada, isso aí é pé a ponta. Tu sabendo a Mas tabuada... aprendi com a dona Zulema. que era a mulher parecida do Nico. Não, mas antigamente era Tu tinha que só... estudar, meu nego. Não, claro. Aquela vez o negócio era... E não tinha nada, ó. O cara não podia se bobear, se brigasse já apanhava lá mesmo.
Não tinha que chamar pai nem nada. Não. Ela enviava nós na Mas aí o cara chegava em casa arisco. apanhava né? outra. Arisco, porque se alguém contasse pro pai, ele dobrava. Nós estamos hoje aqui, a TV Aristura está aqui hoje na casa do seu Olívio Macari, reunindo aqui, estão reunidos também o seu Lauro, o seu Benito, a Mari, o Laurinho, a Patrícia, descendentes de... Eu sou do Pietro Macari, Tá. eles são tudo Augustinho Pois Macari. é, Augustinho, Macari. descendentes de Augustinho Macari, de menos a Patrícia, né, que é de Pietro Macari, contando a história da família Macari, a sua origem, desde o início da cidade de Morro da Fumaça, ou até antes, até os dias de hoje. Lembrando, como é que é? Cruz. Ah, da cruz! Vamos falar da cruz já. O seu Benito está muito quieto, nós já vamos falar já da cruz. Pois bem, então, em mais uma entrevista aí, cumprindo aquele compromisso que nós temos com você, que estão nos dando boa audiência, assistindo então essa importante entrevista, esse importante relato dessa família que foi uma das primeiras famílias também a trabalhar na construção do nosso município. Vamos falar agora então com o seu Benito. Seu Benito, que história é essa de tomar cerveja na cruz da igreja? Na torre da igreja? Cerveja Não. não. Mas, é o seguinte, a gente é curioso, né? Ou foi curioso, né? Então, vamos lá no domingo, depois do terço. E eu comecei a olhar aí, subi uma escada até na laje. Vou subir outra. E vou subir outra. E o falecido meu pai estava lá embaixo no bar, naquele bar que era da Lena agora, não sei se Era o meu filho. Era o meu filho. meu pai estava lá. E eu fui sozinho, eu tinha mais uns companheiros, mas não quiseram, eu fui. Fui subindo, fui até na cruz. Aí ela não estava concretada, estava só a caixa. Mas estava firme. Eu fui e sentei de um lado da cruz, me abracei no outro, no meu pé. Aí o falecido meu pai viu. Aí ele fez assim. Ó, dei volta. Virou couro. Mas eu fui lá, fui. Mas o seu Benito, foi o senhor que fixou a cruz? Não, eu não trabalhava lá. Não? Não. Ah. O senhor foi lá só de curioso mesmo? Curioso mesmo. Ele trabalhou, ele construiu outras coisas, tipo A essa casa casa que todo mundo... paroquial. A Casa casa paroquial. paroquial, foi ele que era pedreiro na época. Ah, o senhor era pedreiro na época que foi construída a casa paroquial. Porque a casa paroquial, quando foi construída, ela pertencia à paróquia Cocal do Sul ou já era o Morro da Fumaça? Fez tudo junto. Tudo junto. A igreja, tudo, nós fizemos uma licença, começamos lá na sacristia. A primeira pedra está lá na sacristia. Deve ter uns 80 de comprimento por 40 de largura. Eu e o Antônio Macari, só nós dois. Dentro de um buraco de 2 metros de fundura. Botava uma pedra desse redonda assim e ia tombando em cima dela. Para nunca deixar cair no chão, porque não levantava mais. Então ela ficava assim, aí era fácil, né? E nós fizemos toda a obra com 3 pedras. O pai com a dele, e o Antônio Macari com a dele e o Ambrósio com a dele. Né? E o seu servente, só em 2. Perto de 1,20 m nós botamos ali, por 40. Tu calcula que peso era em 2 pessoas. Quanto tempo será que não levou para construir? 150 metros de pedra cúbico. Sabe o que é cúbico? Não é quadrado, não. É cúbico. Foi colocado ali naquela igreja. Demorou Daí quantos anos? 4 fiadas. Ali o engenheiro que construiu a igreja, né, o seu Pedro, aí achou um erro, né, que fizeram um alicerce. Ali onde faz onde o padre faz a missa, O altar. aí fica aquele... Não fizeram a sapata de levantar as 2 colunas. Porque naquele tempo não tinha o arco, era quadrada. Mas Era só o quadro, né, entende? Depois é que inventaram, os padres que vieram aí começaram a inventar. aí o pedreiro
não fez, porque não tinha Não tava. Era do Saquete? Não era o Hein? Piva, era o Piva, né? Ele, Casado com a Saquete. o Santos Saquete era o Caixa. Não, era casado com o marido, era Ah, o Piva, é. casado com É, a não. Grena. Não sei o quê. Ele é Não tem, meu história, padre. não tem a história que o cemitério era no lado e o poço Vai d'água lá, aquela vai lá, cerveja. Porque Aí aí a água era contaminada. Conta a história da água. Como é que. Eu estou dizendo que tinha um poço de 3 metros de boca, com 6 de fundura, porque não tinha água, não tinha energia na fumaça. Né? Então, a água para usar ali, para fazer os traços e tudo, eu fazia nas caças curtas, que era o servente. Nós era pedreiro, nós ganhávamos 40 merdas por dia, e o pai, os pedreiros 100, nós serventes 40 merdas. E o São Saquete era o caixa, pagava lá no fim do mês. Né? Então aí tocamos até no fim. Quando aí pedra não tinha mais, a primeira pedra o pai e o Antônio Macari cortaram ali no Brina, falecido Zizo, puxaram com o carro de boi, botaram 4 pedras no carretão para levar da igreja, lá do Brina ali, ó. A primeira pedra foi cortada ali. Mas, imagina, 750 metros de pedra para fazer a alicerce, vinha da Congonha de trem, vinha no trem, no vagão, chegava ali, o Santo Saquete tinha um caminhão, aí eles tiravam eu e o Lino, que era prático, rolar pedra, né? Nós empreitava a plancha, né? Aí, 40 merréis. Nós pegávamos de manhã às 7 horas, quando às 2 horas nós estávamos ganhando 40 merréis. Depois os 2 velhos ficavam lá em cima na pedra rolando no cemitério. Mas a história do poço que botava cerveja para gelar aqui, não era lá do cemitério, como é que era aquela história? Não, ali tá. Botaram, eu contei, um latão daquele de 20 litros, encheu d'água e amarrou uma corda Na cerveja? No arco, né? E o Antônio Macari soltou lá dentro, porque era só ele que bebia, não era guri. Tá, e botou, ficou lá dentro, porque ninguém roubava, ninguém fazia nada. Até me lembro que bem perto tinha a família do Maurício, Antônio Maurício, não sei. Eles não eram católicos. Então, aquele quadro ali disse que não era bento, tinha um pé de figueira. E o poço era bem perto. Aí, fomos lá, o primeiro dia fomos tirar, né? O São Antônio olhou, em cima tinha tinha um latão de óleo disso. Era só uma graxa em cima. Do cemitério. Do cemitério inteiro daquele, imagina, minando, né? Era tudo de defunto. E pegou e jogou fora a cerveja. Imagina. Eu não esqueço. E o Doro Macari que deu a cerveja, né? Então, Não enterraram também na cerveja, pão, um pingo, que enterraram lá? não, quem está enterrado lá tem, o padre deve saber, ou tu também deve saber, tem uma pedra ali que o Antônio Macari trabalhou 8 dias, numa pedra só, de 40, mais ou menos 40, ou 50 por 40. Ele fez um furo dessa grossura, fundo assim, ó, para botar os documentos, tudo. Essa pedra está colocada lá na igreja. Eu sei até o lugar que ela está. Entende? O seu Pedro Fração. Hein? Pedro Fração. O pai do Osílio Fração é o Pedro sabe. Eu sei aonde é que ela está. Né? Porque eles botaram e depois rebocaram. Né? Se você e a sua família quisesse botar lá uma moeda, ou tipo coisa, de dinheiro. Não podia botar nada. Podia botar naquele local. Quer dizer que um dia, se eles acharem... Mas ficou enterrado. Até hoje, né? No lado das mulheres, tá? No lado das mulheres tem a porta das mulheres ali e a torre. Ela está naquele meio ali. E nunca ninguém nunca foi achado. Isso é retirado. Nunca foi tirado. tirado. Derruba alguma coisa que desmontar, aquilo tudo ali que eles vão saber. Tem que quebrar, né? Aquele alicerce que eles fizeram, que eles botaram lá bem para dentro, né? Para a turma não quebrar, né? Certo. E está lá até hoje. Quantos anos faz? Tu vê, foi em 60.
Eu posso te dizer, eu tinha 18 anos, 19. Então 61 anos. Acho que é uns 60. Por aí. Ou 58. Hoje, esse ano foi comemorar 61 anos da festa, né? Aí Depois- cada família botava o que queria lá. Eu gostava uma lembrança da época, né? Porque Menos dinheiro. Menos dinheiro. não, tem Então isso já faz mais ou menos 60 anos, então. 60 anos, 58 anos, 60, por aí. Entende? Peguei até 60. E depois, dali para cima, ali é outra história. Ali foi com o seu Pedro, né, ele trouxe 4 pedreiros e ele, que era engenheiro, que ele fez da linha toda também. E eu fui fazer ladrilho, para botar na igreja. Né? Aquele ladrilho de dança aí. Agora trocaram tudo, né? Era ladrilho. Eu fiz ladrilho tudo dali. Fora, eu e o Denício Mendes. Nós temos, até o nome é Florão. A linha torre tem a coisa mais linda. Eu fui lá, faz o que eu acho, eu entrei lá dentro. São caprichosos, parece que é tudo invernizado, mulher. Tá lindo, né? Aquele corredor de Florão e o outro tipo do outro lado. Tudo foi eu que fiz. Aí já foi eu, o Denício já tinha saído. Pois bem, caros convidados, nós já estamos chegando no final da nossa conversa de hoje, mas certamente nós vamos ter outras oportunidades para vir conversar novamente, porque hoje aqui nós estamos montando uma história contada pelos 3 descendentes Macares que vieram para Morro da Fumaça, pelos 3 pioneiros Macares que vieram para Morro da Fumaça. Patrícia, vamos recolher aí quem são? O Pietro e o Oswaldo que vieram para o Brasil, e para Morro da Fumaça veio o Agostinho, o Pietro, no caso sobrinho, né? E o Luigi. O Luigi nós vamos falar semana que vem. Luiz, nós vamos falar semana que vem. Então nós estamos construindo uma história, contando um pouquinho daqui, outro dali, e certamente nós vamos fazer disso um grande documentário, uma grande história, para que as pessoas não percam a sua história a partir... não perca sua história a partir da sua raiz. Então, nós estamos aqui na casa do seu Olívio, Macari, e nós vamos então para a parte de encerramento aqui da nossa conversa de hoje. Vamos começar então com o seu Lauro. Seu Lauro, para o senhor concluir, e para a gente, porque o nosso equipamento também está chegando no final da bateria, para o senhor concluir o seu raciocínio e também deixando uma mensagem aí para todos que estão nos assistindo. Não, eu ia contar mais uma história que até divertida. Quando nós começamos a sair da roça, que eu disse para o pai, Caminhão. vou enfiar a cara no mundo, vou sair da família. Cara chata. Não, o F600. Eu comprei Aí cada você chata. vermelho. Convidamos ali no Panhão, falecido ali no Panhão, para Foi botar o meu uma loja. motorista. Foi meu motorista. Ele que me ensinou. Fazer uma loja, fazer o quê? Botar o quê na foto? Tinha o dono do armazém, que era o Flávio Sarvão, e o Fraim. O Fraim era o famoso. E nós entramos lá da colônia, uns cabeçudos, como os outros não entendiam nada do negócio. E vamos botar uma fábrica, uma loja de louça. Fazer uma sociedade com o seu Lino Panhão. Aí diz o pai e o seu Lino conversando. David, eu dou a comida para o Bia. E o Bia vai cuidar da bodega, vender louça, né? Isso era dia 20 de maio, o ano não me lembro mais. Eu sei que no dia das mães, nós vendemos 30 merais. O pai, eu vou ficar rico de jeito. Foi só aquele dia, terminou o dia das mães, acabou. Aí, terminou só o resto, como começou depois da vida do... Daí eu disse, seu Lino, seu David, não dá para 2? Ele disse, o pai assim, não, o que eles acham? Vamos comprar aquilo lá e botar o Bia lá trabalhar? Aí, vamos. Já tinha mais uns troquinhos lá, os irmãos que ajudavam tudo, porque nós éramos tudo, lá ninguém dividia dinheiro. Aí eu disse, bom, eu vou lá para a Dona Santa. Fui lá, aluguei o prédio da Dona Santa ali, onde mora o Nandinho, era a loja de fazenda, prateleira, tudo. Enchi aquilo, tudo aquela louça. Tu vai dizer que é mentira. Eu carreguei o F600 de prato
no meio do capim, lá em Campo Largo, eu e o Lino Banhão, estrada de chão. Diz o seu Lino, vai chegar tudo quebrado. No meio do capim, não, buraqueira daquela, que nasceu, nem uma peça não quebrou. Aí não vendia, não vendia. Peguei, enchi aquela prateleira, tudo de louça. E botei o armazenzinho lá. Comecei a matar um porco e fazer. Aí veio a EPA, né, fazer a BR em 69. Chegou lá, o neguinho que já estava mais ou menos encaminhado era eu. O negão que era o gerente da firma. Disse, Macarió, vem uma turma ali, tu quer abastecer eles, eu garanto o pagamento. Se um não pagar, eu pago. Só que ele não vai embora. Eu digo, não tem problema. Aí comecei. Aí os irmãos, né, nós eram tudo vivos, então eles matavam o porco, eles faziam lá e traziam para cá, eu comprava as coisas e levava para lá. E lá ó, depois quando chegou, já estava tudo quase pronto. Aí eu já tinha vendido esse F600 e comprado um caminhão como fiz o livro, lá do Germano Esteio, Joinville. É, chegou lá e disse assim, ó, o cara era daqui, o vendedor. O pai com a escritura embaixo do braço, quer que vai fazer com a escritura, né? Embaixo do braço, em Joinville, em vez de fazer o cadastro aqui do banco, né? Hoje o cara sabia, eu também não sabia nada. Ele não andava de ônibus, comprar comprimido para ele tomar, para ele não enjoar. Chegamos lá e encostamos na João Colim, nunca esqueci o nome da rua. Ele disse, o seu Vitório disse assim, seu Germano, isso aí é o Macari. Ele veio comprar um caminhão. Ó, o caminhão tá ali, ó. Pode pegar e ir embora. Mas não tem dinheiro. Como é que nós vamos levar esse caminhão? Nascia 20 contos. 20 mil, sei lá o que era. Dizia, ó, dá o 20 mil e paga um por mês. 10 vezes o resto. Pode levar o caminhão. Ah, não sei dirigir, vou levar o quê? Aí o São Vitório trouxe o caminhão. É. Aí veio pra cá, aí trabalhei um tempo aqui fazendo uns biscates. Chegou o negão assim para mim, Lauro, agora é a hora. O que é o senhor Rafael? O nome do negão era Rafael. Dia de ganhar dinheiro. Dizia ele, bota uma caçamba, né? Que o privilégio é teu. O primeiro caminhão carregar é teu, e o último carregar é teu. Né? Não ganhar por viagem, né? Rapaz, eu sei que em 4 meses eu peguei o caminhão zero. Conseguiu. Mês de 5 mil, 4 mil, todo dia 5 lá o dinheirinho veio. É, coisa boa. Seu Lauro, muito obrigado por participar dessa nossa conversa aqui hoje. Sucesso para o senhor e que continue sendo empreendedor que sempre foi, né? Porque a idade não é o limite, né, seu Lauro? Hoje já deixo. Ó, hoje já tá filho. Como diz outro, já passei o comando, ó. Que Deus dê vida para você, porque a nossa parte, né, compadre? Trabalhando teimoso, né? Teimoso. Eu quero fazer mais. Tá certo. Muito obrigado, seu Olívio. Seu Olívio, foi uma alegria também conversar com o senhor, estar aqui na sua casa hoje. E eu mais ainda. É muito bom conversar com você. Muito obrigado. Roberto, seu Olívio, que é o Macari de mais, não é mais velho, né? De mais idade em Morro da Fumaça. De mais idade em Morro da Fumaça. E eu também fiquei satisfeito de conversar contigo e venha mais vezes. Viemos sim. Eu não vou, né? Do Morro da Fumaça mesmo, hoje de mais idade do município? Não, de Macari. Macari. Do Macari é ele. Eu Benito, né? Eu que estou com bastão. Tá com bastão. Não, vem tirar meu bastão, né, seu Olívio? O Genório é uma briga, né? De idade. Ele tem irmão? É. 70 e quanto você falou? O Genório é 82. Que eu sei que... Eu 83. Tu é de 37? Eu sou do 36. Nossa. O Genório é 37. Eu sou do 29. Meu Deus! Tô vendo. 29. Seu Benito, foi uma alegria rever o senhor e bom estar aqui conversando com o senhor também.
A faculdade lorosa com nós. Ia ficar o dia inteiro aí. Vamos voltar a conversar de novo. Então vou parar aqui, não. Não, pode concluir, pode concluir, deixar uma mensagem se você quiser, fica à vontade. Pois é, agora o que eu vou... Eu ia dar carta, mas já foi, né? Mas então tá bom, muito obrigado ao senhor. É isso, faz parte. Eu que agradeço, né? Nós aqui tudo juntos. Unidos, né? Ainda bem que nós estamos aqui, né? Ainda bem que surgiu essa festa. É. Se não surgir essa festa, não Vocês tinha vão isso aqui, saber né? também, é um mano que ele deve visita pra mim. Porque toda vez que eu venho aqui, eu já estou devendo mais uma. Aí eu venho outro dia. Ó, mas tô te devendo mais uma. A caderneta tá cheia. Agora eu estou pagando, porque nós vamos cortar a barba junto. Porque eu não dirijo mais, mas a turma mete medo, né? Mete medo não dá certo, né? Porque o cara vai com medo, os filhos, o pai vai dirigir com uma idade dessa. Mas eu ainda andava, quando os caras trabalhavam, eu ia de manhã cedo, né? Aí cortava a barba e ia embora, 7 horas para em casa. Agora não, agora os caras sumiu, agora então ele tem um barbeiro lá e ele ia sozinho. Mas agora fica uma beleza, né? Então eu desço a pé até lá e ele me traz até aqui. Então, revezando aí. Obrigado ao seu Lauro, obrigado ao seu Livre, obrigado ao seu Benito. Mari, que história, né? Isso é Morro da Fumaça, né? Isso é Da história, Magali. mas tem muita coisa, né? Nós Tem vamos muita vir coisa. contar mais. Vocês calma que Tem nós vamos muita reunir coisa de novo. ainda, muita coisa. Muita coisa. Mari, para nós concluir. Tem uma historinha do Agostinho aí. Do nono? Do nono. Ele gostava de tomar um traguinho. Como bom Macari. Todo mundo marcado, eu tô percebendo. Ele tinha um bigodão, ele tinha um Café bigodão. preto e cachaça. Todos Aí eles. ele tinha uma potranca branca. Aí ele saía, quando voltava, já voltava meio... Balançando. Aí aqui era cercado, ele vinha aqui, desencilhava o animal direitinho, e pegava pelo cabeça do freio, e levava lá. Aí ele batia no animal, para chatear, ele tirava o freio. Passava no meio e saía por aqui abaixo, olha, o cara bonito de se ver. Essa história eu me lembro direitinho. A gente podia ficar aqui dia e noite aqui, né, Mari? Muita história, né? Mari, muito obrigado por participar também dessa conversa sensacional aqui hoje. A gente que agradece e parabéns, né, pela iniciativa, porque assim está rememorando, né, e para os novos conhecerem as histórias, também as suas raízes, é muito importante, né, porque é uma questão de identidade, né, então isso aí é muito importante. Parabéns e muito É bem obrigada. quando chega a vez de nós contar os moradores velhos daqui. Então, vivo. Mas o senhor pode sentar e esperar. Você senta mais um pouquinho que nós vamos fazer umas fotos boas agora aqui. Ele conta a história, ele conta a história e a gente vai embora, né? Essa aí é a parte da nona. Mas é a parte Esse aqui conta a história do cavalo lá na reta, né, das 7 pontes. E o Virabreque, tu conheceu o Virabreque, né? Não conheci. É o irmão do Ricardo ali, do Cunhado Feliz Matheus. marido da Dona Mabel. Uhum. Ele comprou uma moto dos anos 50 e ele veio trazer a Dona Mabel na fumaça, mas é tudo estado cheio de ponte, né? Cada 100 metros tinha uma ponte. E ele, pau, chegou na ponte da queda baixa assim, deu sulavanca, a Mabel foi pra cima e foi pro chão. Ele foi mais. Ficou no meio do caminho. Quando chegou atrás não tinha mais. Quando chegou em casa que deu na praça que deu na Mabel. Ô amigo, foi uma alegria também conversar contigo, que bom que tu participou dessa conversa também conosco. Bom, agradecer a eles, nossos antepassados, né? Muito obrigado a todos eles, né? E a história, assim, e a vida é isso aí. Qual é a família que não tem história, né? Mas eu só vou contar uma então, que eu não... Hoje não é nosso dia, mas só contar uma do tio Marçoeto Macari.
Aí, falecido no Luiz, estava doente, já em estado terminal. Eu queria falar com o Massueto, traz ele aqui. Aí, então, se ele vir, diga o Massueto assim, eu não gosto de visitar velho e doente. Doente não, tá perto, eu não vou deixar perto, passa pra mim. Mas levei lá, chegamos lá 10 horas da manhã, ele, o nome, a melhor cachaça, o nome sempre tinha, o nome do Salvador sempre tinha, só que não bebia. Compensação, não tinha uma Massueto em nós. Foi lá, trouxe um garrafão de pinga, botamos tomando. Ficamos tomando almoção, nós tivemos 3 litros de pinga, ele tinha Massueto. Aí na volta eu tchuco, ele mais tchuco ainda. Você tem Massueto? Para, bebe um pouquinho menos, senhor. Tá aí com 80 e poucos anos, bebe um pouquinho menos, abusa. Ele, nego, eu vou te contar uma história que tu já vai entender porque que eu não paro de beber. Assim que foi. Quando eu era novo, fazer estrada em Caxias, na Serra, Sim. eu bebo desde os 14 anos. Cheguei lá, parei embaixo daquele mato, peguei a pinga que eu tirei aqui, olhei aqui, botei a picareta do lado. Quando eu fui levantar aqui, olhei uma cobra coral no lado. Só deu tempo, deu pam, com a picareta, matei ela. Aí, tomei uma picareta, mas que bichinho bonito, vou levar embora pra mostrar. Botei a cobra na cachaça, botei no vidro e trouxe embora. Aí eu botei em cima do armário. Todo dia tomava uma pinga, olhava pra ela, assim, quase matasse, desgraçado, quase matasse, tomava uma pinga. E a vida inteira tomando pinga. Um dia eu caí na besteira, nego, de soltar a cachaça, vou soltar a cachaça, e botei água. Tampei de novo e botei em cima do armário. No outro dia fui tomar, quando levantei pra colher, a cobra fugiu. Que nada, nego, ela desmanchou com a água, desmanchou. Agora tu acha que 80 anos na pinga, eu vou tomar água agora? Obrigado, Laurinho, por participar da conversa. Patrícia, para nós finalizar. Que história, né? E como é que nós vamos contar a próxima? E vai ser quem? A próxima vai ser do seu Luigi Macari. Era um dos filhos mais novos do seu Osvaldo. O Luigi, alguns chamam Luiz, o Luigi, ele casou com a Rosa Vendramini e tiveram 5 filhos, que é o Teodoro Macari, todos conhecem o Teodoro, o Golino Macari, o Virgínio, o Abel e a Karina. O Teodoro casou com a Honorata Paveio e tiveram os filhos a Zélia Maria Macari, que é uma irmã, o José Luiz Macari, Antônio Geraldo Macari, o Adeusão Luiz Macari, para quem não conhece é o Deca, a Maria do Carmo, o Anibaldo José Macari, o Dada, e a Maria de Lourdes Macari, que é a Nina. Depois teve o Golino Macari, que casou com a Ortiz Zin. E eles tiveram a Salete Macari, mas na verdade eles adotaram a Salete, né? É filho do Tilia. É filha do Elias, exatamente. O Virgínio Macari, que foi o segundo prefeito eleito de Morro da Fumaça, né? Casou com a dona Lídia Sequinel. E tiveram o José Macari, José Antônio, o Estor, a Solange e o Geraldo. Todo mundo conhece como Jeca. E o Abel Macari, que casou com a Olga de Costa. E tiveram a Cirlei, a Salete, o José Volmir, o Hélio, a Maria Macari, o Luiz e o Wilson Macari. Às vezes eu fico dizendo o sobrenome, mas é tudo Macari, né? E depois tiveram a Karina Macari. Então esses foram 5 filhos que seu Luiz e a dona Rosa Vendramini tiveram e que a gente vai convidar alguns descendentes deles. A gente não consegue trazer todos os descendentes, que é muito Macari. Então a gente sempre escolhe uns 2, 3 de cada descendência e traz para conversar. Sim. E os do Luiz são semana que vem. E já vou aproveitar, né, para reforçar o convite para a festa do dia 10 de novembro. Quem não comprou seu ingresso, não deixe passar. Dia 30 encerra as vendas. Depois a gente não vai vender mais, até por conta de organizar a comida, os lugares e tudo. E vai ser uma festa bem bonita. Começa com a missa às 9h30, na igreja que tem ao lado do Centro de Eventos em Cocal do Sul. A missa vai ser praticamente toda preparada por Macari, vai ser animada pelo Coral Vapianceiro, e depois tem no salão, vai ter o tombo da polenta, vai ter algumas atrações, e o almoço típico italiano, né, que não poderia deixar de ser galinha, polenta, macarrão, vai ter o risoto, costelinha frita, aquelas delícias, aquelas coisas assim bem boas. Fortalha. E seu queijo, né? Queijo.
E tem as bebidas também, como a gente sabe que os italianos gostam bastante de bebida, Macari gosta de bebida. Muita sede. Tem muita sede. Fome não, mas sede. Eu estou percebendo que o Macari tem muita sede. E gostam muito de vinho, então assim, vai ter vinhos, vai ter cerveja, vai ter refrigerante, caipirinha, cachaçinha. Ou seja, não é por falta de bebida e comida que vocês vão deixar de ir. Então, esperamos todos lá na festa, estamos preparando com carinho, né? Aguardamos vocês. E como eu já disse nos outros dias, festa boa, bem boa, festa com bastante gente. Então, esperamos vocês lá. Bacana. Maria, até a Patrícia fazendo aqui um desafio. Depois desse evento todo, vamos voltar a conversar um por um agora, para que eles contem a história mais pessoal, porque hoje não deu para nada, né? Foi muito pouco história. Vamos voltar, até porque Ele tu não está se destacando terminou, como uma pessoa que está sendo destaque aí contando da família. Né? Ele não terminou, eu não comecei. Eu ia cortar um do pastor. O menino não escutou. Mas você saiu! Ai. Então tá, tem ainda. Tem um tempo ainda, Ralhão? Tá fechando? Tá encerrando? Pois bem, caríssimo, nós vamos voltar a conversar com vocês. Compromisso aqui, inclusive do Laurinho e da Mari também. Vamos voltar a conversar com vocês. Só que de forma separada, porque a história é grande. Só para rir, não é para gravar. O padrinho Maçoante estava falando. Um dia nós estávamos aqui no Chico e nós jogávamos muita baralho. Aí eu e ele, cachaça e baralho. Triunfo, né? Ali. Trunfo. E ele era meu padrinho. Isso já era uma meia hora da manhã. Eu já meio tchuco ele também. Aí eu disse, padrinho, vou embora, né? Já quase 1h da manhã. O senhor com a idade dessa, né? Eu de caminhonete com a F1000. Aí, vamos, então. Fui lá, paguei umas cachaças lá no Chico. E ele saiu. Ela saiu meio... E eu de caminhonete. Disse, não, esse velho vai cair na estrada. Pensei comigo, né? Andei, acho uns 50 metros e ele na beirada. Aí cheguei, encostei a caminhonete, abri a porta. Falei, padrinho, embarca aqui até na porteira. Ele olhou pra mim assim, eu não vou embora com bêbado. Me matou a pau. Acabou a pau. Essa história eu sempre escutei, eu não vou embora com bêbado. E assim nós vamos encerrando então mais uma conversa, mais uma entrevista aqui na TV Sul, contando a história da família Macari. Então estamos na 3ª edição e na próxima segunda-feira iremos contar então a 4ª edição e depois vamos para grande festa. Um grande abraço a todos, muito obrigado, até lá. Construía essa cidade em sonhos que há 100 anos existia. Minha cidade querida, belas morro da fumaça, minha terra, minha vida, nos vagões dessa imensa várzea. Minha cidade querida,